Ó, gente, sejam todos bem-vindos à 13ª edição do Fica na Sua. Eu tenho a satisfação de ver aqui várias pessoas que já são recorrentes. Estou vendo a Fabíola, estou vendo a Janaína. Eu vi aqui na lista de participantes o Walter Senise. Mas eu acho que a gente vai ter uma discussão bastante interessante hoje sobre pagamento por serviços ambientais. Imagino que para muita gente aqui esse já é um tema que todos conhecem de trás para frente, mas eu acho que também tem gente que está tendo primeiro contato com o conceito de pagamento de serviços ambientais hoje, e a gente tem a satisfação de ter um grupo de excelência aqui com a gente que gentilmente aceitou nosso convite para compartilhar o seu conhecimento sobre essa prática. A gente tem a Edilene Faza, que é gerente de programas de bem-estar animal da Prefeitura de Santo André. Ela está com a conexão meio instável, mas deve se juntar com a gente a qualquer momento. O Fernando Sampaio, que é presidente do Instituto PC, com a indicação do nosso amigo André Babi, do estado do Mato Grosso. Temos o Guedes Parovec, que é presidente da Fundação Florestal e que é egresso também da Exalc, onde já há mais de 10 anos tem sido parceiro da VIEX, tem dividido seu vasto conhecimento com a gente sobre as temáticas de PSA. A doutora Maria Cristina Georgiev, que eu peço licença para chamar de doutora Kika, que é consultora do Pinheiro Neto Advogados, também já tem um vasto relacionamento com a gente. O amigo Pedro Soares, que é o gerente de programas de mudanças climáticas e serviços ambientais do IDESAN, também que vem sobre recomendação do nosso colega Mariano Senamo, mas com certeza tem um padrão de qualidade de IDESAN que a gente já está acostumado a conhecer. E o Roberto Strumpf, que é sócio fundador da Pangea Capital. Então, a gente, como sempre, a gente vai deixar o microfone de todos os participantes no mudo, onde a gente vai privilegiar primeiro a fala dos nossos âncoras, depois, por volta das 22 horas, a gente abre para os demais. Eu estou vendo aqui, agora o Walter Senise abriu a câmera, queria mandar um abraço para ele aqui também. Também, desde do início do VIEX, quando a VIEX fundou em 2008, o Walter Senise já dava palestra para a gente de pagamento por serviços ambientais, então com certeza ele pode contribuir bastante com a gente aqui. Eu queria passar a palavra, eu queria convidar o Guedes Parovec para primeiro, muito rapidamente, contar para a gente quais são os fundamentos do PSA, o que baliza esse conceito e por que ele é relevante hoje no conceito ambiental brasileiro e até mundial. Guedes, obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. É sempre um prazer encontrar você, ainda que digitalmente. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, né? Eu sempre gostei muito de participar aí dos eventos da VIEX, né? Pela qualidade aí, né? E pela contribuição que isso traz aí para um debate qualificado, que é o que é super importante a gente sempre manter o olho nisso, né? Assim, qualificar os temas e não polarizar os temas, né? Eu só vou dar um início aqui de uma reflexão que eu fiz sobre pagamento por serviços ambientais. O Rodrigo me falou que eu não precisava me preparar para essa fala, que eu poderia falar o que estivesse na minha cabeça no momento. Então, é o que mais ou menos eu vou fazer, né? Então, primeiro, assim, acho que do ponto de vista, vamos dizer assim, um pouco dentro de um aspecto ético, né? Assim, quando a gente pensa em pagamento por serviço ambiental, a primeira coisa que me vem à mente é que isso precisa ser supralegal, né? É algo que não é demandado por nenhuma legislação, né? Porque senão não é um pagamento, seria um financiamento para cumprir a lei, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que o pagamento por serviço ambiental ele se encaixa dentro, né, das contribuições ambientais que não são asseguradas ainda por mecanismos de comando e controle, né? Algo que alguém vai fazer além daquilo que é a sua obrigação e pelo benefício coletivo que isso traz, ele vai receber um pagamento, uma remuneração para isso. Então, não se poderia pensar, por exemplo, em pagamento por serviço ambiental ligado à implementação do Código Florestal, por exemplo. Aí a gente teria que pensar em como financiar esse processo de regularização e não pagar por ele, né?
E aí eu queria trazer uma reflexão com alguns números, né, que é o forte que a gente gera no laboratório acadêmico que eu coordeno. Então, vou trazer só dois números aqui, são poucos números que eu vou trazer. Então, o primeiro é quando a gente olha a cobertura de vegetação natural remanescente no Brasil, a gente vai ver que mais ou menos metade disso está em domínio público, né, e mais ou menos metade está em domínio privado, né? Desse que está em domínio privado, mais ou menos um terço é protegido por alguma legislação, ou pela Lei da Mata Atlântica, ou pelo Código Florestal, que é o principal, a principal lei, né, que regulamenta o uso, né, e ocupação dos imóveis privados, né? Isso quando a gente olha a área, né, quando a gente olha a distribuição geográfica da área. Mas se a gente troca isso por uma variável de serviço ambiental, então vamos trocar área por carbono, né? Então, vamos imaginar que carbono é algo sobre o qual há interesse coletivo, mundial, inclusive, da gente pagar para que o carbono não seja emitido, né, para a atmosfera ou seja retido, né, de alguma forma. Então, quando a gente olha para o Brasil, para o mesmo mapa, né, que eu falei que mais ou menos metade está em domínio privado e metade está em domínio público, em área, quando a gente faz o mesmo mapa para carbono, 90% está em domínio público ou protegido por lei. E só 10% está dentro de áreas de vegetação natural do carbono, está em áreas que não estão protegidas por lei ainda, né? Por que dá tanta diferença? Porque quando a gente pensa em carbono, a densidade de carbono ou a qualidade, né, das áreas que estão protegidas por lei, né, seja unidades de conservação, seja reservas legais, seja qualquer coisa protegida por lei, em termos de densidade de carbono é muito superior. Então, a fatia que cabe, né, vamos dizer assim, para o carbono, né, dentro de pagamento por serviços ambientais, seria esses 10% de carbono, né, que se eu olho isso em área, vai dar muito mais, né, ocupa uma área grande, porque a qualidade em termos de carbono dessas áreas que não estão protegidas são muito menores, né. Se eu faço a mesma conta para a biodiversidade, dá quase a mesma coisa, né? A maior parte da diversidade, da biodiversidade, ela está em áreas que já estão protegidas por lei, né? Então, se eu olho vamos dizer assim, o big picture, sei lá como é que é isso em português, né? Assim, o contexto geral, né? Ainda as ações de comando e controle, né? Quando eu analiso o carbono, quando eu analiso biodiversidade, é a principal ação, né? Então, o PSA, ele não entendo ele como sendo um substituto das ações de comando e controle, é um complemento. E é um complemento que atua sobre uma quantidade de serviços ambientais muito inferior àquela que o comando e controle atua, tá? Então, é muito legal o pagamento por serviço ambiental, porque lá está a inovação, lá estão os caras legais, gente criando solução, gente criando negócios novos, gente criando startup. Mas o que realmente protege, né, seja o carbono, seja a biodiversidade, são as regras de comando e controle. Então, se eu penso no grande quadro das coisas, fortalecer a governança, fortalecer as instituições públicas, né, evitar que a gente tenha retrocessos legais, ainda tem um efeito quantitativo muito superior àquilo que a gente consegue morder via PSA, né, que é aquilo que está supralegal, é aquilo que vai além da lei, né, onde em área, em quantidade, pode até ser que seja impressionante, mas em termos de qualidade de biodiversidade, qualidade de carbono, ainda é um depósito relativamente bem menor do que aquele que a gente tem embaixo de alguma regulamentação de comando e controle, seja o SNUC, seja Código Florestal, seja outra lei, né? E
Só para ter uma ideia, né, para São Paulo, né, para o estado de São Paulo, 70% da água que é captada e servida para consumo doméstico em São Paulo passa pelas unidades de conservação geridas pelo estado de São Paulo, né? De novo, a gente vê serviço ambiental água. Proteção pública, né, é o que está mais associado a isso. E eu vejo muitas razões para que isso deva continuar assim, né? Mas aí vamos passar a bola e a gente vai voltando nesse tema um pouquinho mais para frente. Desculpa se eu me excedi um pouco no tempo. Não, imagina, a ideia é essa mesmo, a gente batendo bola. E eu queria aproveitar que eu estou vendo a Edilene aqui. Edilene, primeiro, obrigado por ter trazido esse tema. Foi uma sugestão da Edilene, que participou, de outros, fica na sua. Falou, vamos falar de pagamento por serviços ambientais. E estamos materializando isso. Obrigado, Edilene, mais uma vez. E eu achei legal o Gerd falar de saneamento, de água, de abastecimento. E eu queria ver se a Edilene podia trazer um pouco para a gente o depoimento de alguém que trabalha na prefeitura e de como o pagamento por serviços ambientais pode garantir a qualidade de vida do cidadão na cidade também. Então, bem-vinda, Edilene. Edilene, a gente não está te escutando. Bom, pessoal, enquanto a Edilene arruma o microfone dela, eu aproveito para perguntar se vocês não querem abrir a câmera. Eu acho que a interação fica bem mais legal com todo mundo com a câmera aberta. O que vocês acham? Ó, eu estou vendo a Natasha e o Terence aqui. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Que bom que vocês estão aqui mais uma vez com a gente. É sempre muito bom receber vocês. Edilene, eu acho que você está com algum probleminha no seu áudio. Bom, enquanto a gente não fala da cidade, então eu vou aproveitar o Fernando Sampaio, que eu já vi que o microfone estava aqui, enquanto a gente testa o áudio de Edilene. Fernando, você podia contar para a gente um pouco como que o campo pode prestar serviços ambientais também para a qualidade de vida e para a qualidade do nosso meio ambiente? Como que se materializa, às vezes, na área do produtor rural, o conceito do pagamento por serviços ambientais e como que a gente pode oferecer mais do que tradicionalmente se espera ou tem sido fornecido pela agricultura e pela pecuária. Então, obrigado, Fernando, por estar aqui com a gente. Podia trazer um depoimento da gente do estado do Mato Grosso e da nossa produção. Obrigado, Rodrigo. Bom, primeiro, um abraço aí para o Gerd. Não sei se ele lembra, mas ele foi meu professor na Exalc. Tá? E só uma correção também, Rodrigo. Eu trabalho para o PCI, né? O Instituto PCI chama Produzir, Conservar e Incluir. É uma iniciativa público-privada de Mato Grosso que junta o governo com o setor privado e sociedade civil para a gente alcançar a sustentabilidade no território do Estado. Né? E como parte disso, né, o PSA faz parte dessa estratégia Produzir, Conservar, Incluir. O Mato Grosso tem investido nas ações de comando e controle, que o Gerd falou, então tem muito investimento sendo feito. Né? O Mato Grosso tem uma história de uma redução muito forte de desmatamento no passado. O Estado criou em 2013 uma legislação de rede estadual, né? E em 2018, pela primeira vez, ainda na gestão do André, o Estado começou a receber pagamento pela redução das emissões que a gente conseguiu aqui em Mato Grosso. Tá? É lógico que isso, né, é um primeiro programa que está sendo implementado, que chama Rede for Early Movers, Rede para Pioneiros, que está sendo investido de volta na fiscalização de desmatamento, em comunidades indígenas, na agricultura familiar, com a produção, mas o desafio é muito maior. Né? E aqui eu queria trazer uma reflexão, porque quando você olha para a Amazônia, né, para Mato Grosso, você olha índices de saúde, educação, segurança. Quando você compara isso com outras regiões do país, a Amazônia é possivelmente o pior lugar para se viver no Brasil. Né? Todos esses índices são muito ruins. E quando você está num estado como Mato Grosso, você tem regiões que têm floresta ainda,
A única perspectiva de desenvolvimento que essas regiões têm é desmatar tudo e plantar soja, né? Toda cidade, todo município aqui no Mato Grosso quer ser Sorriso, né? Quer ser Lucas do Rio Verde, quer ser Sinop. Então, do ponto de vista de quem está no território, ter floresta é uma imensa desvantagem. Aquilo não consegue ser valorizado, não vira nada, né? Mato Grosso tem ainda 7 milhões de hectares de floresta que poderiam ser legalmente desmatados e ninguém que é dono, né, os proprietários que são donos dessa floresta, e a maior parte das florestas de Mato Grosso estão em propriedades privadas, esse cara não tem nenhum motivo hoje para não desmatar. A única maneira que eu vou conseguir evitar isso é criando alguma forma de compensação para esse cidadão que tem vegetação dentro da sua propriedade privada, né? E aí a gente pensando na perspectiva do território, eu tenho regiões que não têm aptidão nenhuma para agricultura, né? Eu tenho um monte de área de pastagem que poderia ser transformada em agricultura. Quando a gente fala que o Brasil não precisa desmatar nada mais para produzir carne, para produzir soja, isso é verdade. A gente tem espaço de sobra que já está aberto, né? O problema é que quando você vai para a decisão individual e para a microeconomia, hoje não existe nenhum mecanismo para um produtor que tenha vegetação nativa na sua área não desmatar. A verdade é essa. E eu estou falando de desmatamento legal, porque o ilegal é como o Ed falou, é comando e controle que tem que resolver, né? Agora, pensando no futuro, né? O Mato Grosso é um grande exportador de soja, de carne, e esses produtores que estão lá com floresta nas suas propriedades, né? E aqui eu incluo o Código Florestal também, aqui eu discordo um pouco do Guedes, porque sendo dentro da lei ou além da legislação, aquele produtor está prestando um serviço ambiental, né? Ele está gerando carbono, água, enfim. Eu tenho aqui, como eu falei, a maior parte das florestas dentro de propriedades rurais e a maior produção de soja e de carne do Brasil, né? E eu tenho do outro lado do mundo um chinês que está comprando soja e que está lá emitindo carbono, né? Por que que esse chinês que está lá, ele não pode comprar soja e, ao mesmo tempo, comprar esse carbono ou essa redução de emissões que está sendo gerada numa região como Mato Grosso, dentro dessas propriedades, seja pela conservação de florestas, seja pelas boas práticas agrícolas que estão sendo aplicadas. Então, a gente quer caminhar nessa direção de atrelar também o comércio de serviços ambientais ao comércio de commodities. Por mais que se tenha críticas ao governo federal, pela primeira vez está sendo criado um framework jurídico para que isso possa acontecer, né? O programa Floresta Mais, o produtor pela primeira vez vai ter a opção de faturar toneladas de soja e faturar serviços ambientais também. Então, essa é uma possibilidade real para a produção agrícola, né? Como é que a gente atrela a redução de emissões, seja pela redução do desmatamento, seja pela a aplicação de boas práticas, a esse comércio de carne e soja, e como é que a gente organiza o território para você direcionar a agricultura para onde ela de fato tem aptidão e para essas áreas que já são abertas, e como é que você remunera aquele cara que tem floresta, que não precisa desmatar, para que ele não desmate, porque aquela área não vai gerar nada além de uma pecuária de baixa produtividade. Obrigado. Obrigado, Fernando. Eu acho que foi interessante a gente. Depois eu queria voltar para perguntar mais alguma coisa para você, mas eu vi que você falou um pouco assim sobre o que motiva às vezes o produtor a tomar um tipo de conduta ou outra, se não for a legislação. Então eu queria aproveitar que a gente está com a doutora Maria Cristina aqui, está mais do lado da legislação, para contar de que forma o nosso arcabouço regulatório ele está preparado, ele encaixa para a gente poder ter um sistema de pagamento por serviços ambientais aqui no Brasil, se ele permite isso, se ele necessita de alguns aprimoramentos, até onde ele ajuda a gente a pensar a viabilidade de monetizar recursos naturais e até onde a gente precisa fazer algum tipo de alteração na nossa legislação.
Boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer ao Rodrigo e à Viex pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu não sei também se o professor Gerd vai lembrar, mas a gente se sentou à mesa, foi uma reunião no Senado, que foi no grupo de Ciência e Tecnologia, exatamente, também a gente estava com o Márcio da Embrapa, que foi falar sobre o programa de carbono, né, descarbonização na agricultura, e a gente foi exatamente tratar do artigo 41 do novo Código Florestal, que era para falar um pouco sobre instrumentos econômicos e da importância de ter essa previsão legal. E na ocasião eu lembro que o que eu defendi muito é a gente não precisa ter um arcabouço que seja exaustivo. Né? A legislação ela tem uma série de finalidades e uma delas é de indutora de política e também e principalmente de trazer essa segurança jurídica para se criar um ambiente em que as várias partes se sintam confortáveis, né? O que a gente tem hoje? Como é que eu enxergo o assunto? A situação de pagamento por serviço ambiental e a legislação relacionada ao tema, ela me lembra muito Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, muito embora tivesse um PL que fosse antigo em nível federal, a gente tinha várias iniciativas que eram estaduais e também municipais, exatamente porque é muito mais difícil, às vezes, você conseguir colocar uma legislação federal toda junto com o pão dos vários interesses do que se trabalhar de maneira setorizada e também de acordo com os interesses e as particularidades de alguns estados. Então, como o Fernando bem colocou, falou sobre a legislação de RED, agora, mais recentemente, a gente teve 2 dias atrás também, a nova legislação, que é da Semagro, que trata sobre possibilidade de pagamentos por serviços ambientais pelo fato de conservação de atributos ecossistêmicos de caráter cênico. Então, nós temos hoje o quê? Várias legislações em âmbito estadual, existem algumas legislações federais, mas que não amarram, ainda não é um arcabouço jurídico que amarra toda a questão do pagamento por serviços ambientais. A gente tem já, na minha visão, eu acho que os pagamentos por serviços ambientais, em alguma medida, eles me lembram a discussão de ESG. Existem já alguns mecanismos, algumas previsões legais, só que o que está se fazendo agora é dar também um novo nome, uma nova roupagem, além de se dar um impulso maior. Então, por exemplo, quando se fala da cota de reserva ambiental e a possibilidade de compensação de área de reserva legal, é algo que já existe há mais tempo, ou seja, não é algo recente. Aquele, o proprietário rural que ele tem, o proprietário de uma determinada área que ele tem um excedente, e ele mantém esse excedente em pé, já existe há muito tempo a possibilidade dele conseguir fazer essa compensação e ser remunerado para que um terceiro atenda aquela, vamos dizer assim, a quantidade legal, o percentual legal que ele deve observar. Então, de modo geral, já existem alguns mecanismos de pagamento por serviço ambiental. O que foi muito difícil de caminhar, e isso por conta das várias discussões também, das quais eu participei em termos de regulamentação e até em termos de PL, na época que se discutiu o RED, e também como é que a gente conseguiria implementar toda a questão de carbono, essa tentativa de muitas vezes a gente tentar abarcar num único instrumento legal muitos interesses distintos. Então, muitas vezes o PL ele nasce de uma forma um pouco mais enxuta e depois vão sendo também colocadas as jabuticabas e se chega a um ponto que é muito difícil conseguir caminhar para uma aprovação de um framework que seja mais genérico, e mais, vamos dizer assim, mais genérico não, mais abrangente. O que a gente tem hoje tem alguns PLs que tratam de pagamento por serviços ambientais. O 5.028 de 2019, o substitutivo dele é um que já está numa fase mais avançada, junto ao Congresso. Ele é bastante interessante porque ele trabalha em cima de definições, ele trata também de, ainda que por cima, mas de aspectos tributários. Este é um ponto que eu acho também essencial, que tem uma discussão forte
com relação a pagamentos por serviços ambientais, em que medida também a tributação não pode ser um elemento que venha dificultar esse mercado de pagamento por serviços ambientais. E o que eu vejo muito das discussões, né, dos casos nos quais a gente trabalha, é que para que isso dê certo, a questão do pagamento por serviços ambientais, a gente precisa ter um arcabouço jurídico legal que dê segurança e que seja interessante o suficiente para todas as partes. Sob o ponto de vista do governo, ele precisa atender realmente à finalidade de induzir a essa melhoria de natureza ambiental, integrando os aspectos sociais para o investidor. Ele está preocupado com a segurança jurídica e também com a alocação de responsabilidade, né? Em que medida ele financiando esse tipo de atividade pode ser atraído algum tipo de responsabilidade também para ele, e que ele tenha também a segurança desse mecanismo que depois ele vai poder se utilizar, ou desse título, né, até por conta de mercados secundários, também é outro ponto que tem sido discutido, as regulamentações também a respeito, e para aquele que vamos dizer assim, né, o prestador mesmo, o provedor do serviço ambiental, que, como o Fernando colocou, que haja esse incentivo também para ele, para que seja mais interessante, né, ou seja interessante o suficiente para que ele mantenha ou a floresta em pé, ou se não, ele preserve os recursos ambientais de maneira que seja mais interessante do que substituir por uma outra atividade econômica. Mas acho que esse é o panorama que eu queria dar, que nós temos várias iniciativas, mas ainda se espera por esse arcabouço jurídico no âmbito federal que seja um pouco mais abrangente para conseguir trazer essa segurança que é esperada pelos vários players institucionais. Obrigado, Kika. Eu queria ver só se o áudio da Edilene voltou. Deixa eu ver se a gente consegue ouvir ela agora. Eu acho que a gente devia chamar a Kika mais vezes. O Werner fica aparecendo toda hora, a gente perde a oportunidade de ficar aproveitando mais a sua presença e o seu conhecimento. Acabei de cutucar ele aqui, porque ele falou que iria dar palpite. Será que o áudio da Edilene voltou? Olá, pessoal. Boa noite. Deu certo. Legal. Boa noite, Edilene. Obrigado mais uma vez por ter sugerido esse tema, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade para a gente conversar sobre o tema. Se você pudesse apresentar para quem entrou agora. Bom, pessoal, meu nome é Edilene, eu trabalho na Prefeitura de Santo André, sou pesquisadora do tema pagamento de serviços ambientais e fiz todo o meu mestrado trabalhando nessa linha do PSA aplicado aqui no município de Santo André. E aí todas as informações assim que eu fui escutando está dentro da minha pesquisa, porque realmente não temos uma legislação que contemple. A legislação que contempla a PSA, por exemplo, no estado de São Paulo, ela favorece o financiamento somente para as áreas rurais, e aí quando você vai para a região metropolitana de São Paulo, as cidades não têm áreas rurais. E a gente tem esse cenário que o professor comentou, né? Nós temos áreas públicas, nós temos em alguns municípios até unidades de conservação, nós temos uma vegetação, por exemplo, em Santo André a gente tem metade do município em área de proteção ambiental, área provedora de recursos hídricos, né, para a bacia da Billings. Enfim, são todas essas informações que a gente tem aqui, a importância dessas áreas, e onde a gente não consegue aplicar o PSA, porque a gente precisa ter um suporte legal, porque quem que vai investir, quem que vai financiar isso, né? E, por exemplo, para o governo do estado financiar isso, a prefeitura tem que ter uma lei específica de PSA e uma área rural, né? Ter do seu território área rural. Em Santo André, por exemplo, a gente não tem. A gente tem área urbana e macrozona de proteção ambiental. Isso é regulamentado conforme o seu plano diretor. E isso é uma realidade de outras cidades. Então, as cidades limítrofes aqui de Santo André, elas também não têm área rural. Enfim,
E aí fica difícil a gente conseguir, por exemplo, financiamento para PSA nessas áreas. Então, realmente é um gargalo essa questão do suporte legal, é um gargalo, que a gente, hoje, em Santo André, nós estamos conversando, discutindo e mudando até até a própria cultura do município quanto à questão da gestão, para se reconhecer em algumas áreas específicas a questão da área rural. Porque isso implica também a arrecadação, né? Que você troca o IPTU por o ITR. Então, também é algo que está sendo discutido. Então, hoje em Santo André, nós temos uma PL para pagamento de serviços ambientais e uma alteração do território para a área rural também. Santo André é uma cidade que é bem privilegiada em alguns estudos, porque a gente, além de ter essa macrozona de proteção ambiental, nós temos 2 unidades de conservação de gestão municipal, as 2 com plano de manejo que também dá suporte no ponto de vista de informação técnica, e a gente tem também um diagnóstico de cobertura vegetal que mostra o quanto a nossa vegetação está bem preservada, e há, assim, maciços florestais com grandes significativos no ponto de vista ambiental. Então, é isso que eu tinha até anotado aqui. A gente tem esse galo aí em relação às questões de comando e controle. E aí o professor comentou, né, em porcentagem de área. No estudo que eu fiz, de toda a área do município de Santo André, como eu falei para vocês, 61,9, né, que é mais da metade, é na macrozona de proteção ambiental. Para aplicar o PSA, a gente tem aí em torno de 10% dessa área, que dá em torno de 18 quilômetros quadrados. É pequena, uma área relativamente pequena quando você compara com o tamanho da cidade toda. Mas eu acredito, assim, que por mais que tenha essa situação de ser pequena, são áreas que a gente precisa melhorar, né? Em alguns locais, retomar realmente os serviços ecossistêmicos que existiram em algum momento e que hoje, por meio de um PSA, a gente poderia melhorar isso, né? Garantir que isso se retome ou simplesmente conservar, como em alguns casos que já existe, né? Que é uma vegetação já de boa qualidade, não totalmente preservada, então seria somente para o proprietário daquele local manter a área dele preservada. Então, basicamente, é isso que ela estava falando, né, anteriormente, sobre a questão da legislação. Eu acompanho, porque toda vez que eles desarquivam e arquivam, eu recebo uma notificação no e-mail, né, que eu me cadastrei, e aí, toda vez que desarquiva é aquela alegria, né, fala assim, nossa, agora vai sair pelo menos uma lei de PSA, porque quando eu fiz o meu estudo, se eu não me engano, eram praticamente em torno de 10 projetos de leis que já foram ao longo do tempo. Aí depois eles foram juntando uma coisa na outra, mas toda vez que sai alguma questão aí, eu fico informado e falo assim, ainda bem, né, que está caminhando. Isso no âmbito federal. E é isso. Obrigado, Edilene, por trazendo aqui uma visão de um município. E queria registrar a presença aqui, tem um amigo Leonardo Santiago, está assistindo a gente aqui, que sempre faz a compensação das emissões de carbono dos eventos da Viex, que acho que tem tudo a ver com o PSA. Acho que só vem agradecer a qualidade da nossa audiência. Eu vi também o Francisco Biazini, da Rede Resíduo, está aqui abrilhantando a nossa audiência. E denigrindo a qualidade da nossa audiência, estou vendo aqui o Werner Grau. Daqui a pouco imagino que não vai se conter e fazer alguns comentários, mas eu queria partir agora um pouco, a gente sair do município e ir lá para a Amazônia, a gente tem aqui a presença do IDESAN, e o Pedro Soares gentilmente aceitou nosso convite, indicado pelo nosso amigo Mariano Senamo, que já é veterano dos nossos eventos aqui. Obrigado mais uma vez, Pedro, por estar aqui com a gente. Queria ver o que você pode trazer para a gente de conhecimento sobre PSA pelo lado de uma organização não governamental e do bioma amazônico. Legal, Rodrigo.
Obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns para a Viex pela organização do evento. Gostaria de me apresentar. Eu sou Pedro Soares, eu coordeno o Programa de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais do IDESAN, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Como você já colocou, Rodrigo, a gente é uma organização não governamental, uma organização da sociedade civil, fundada e baseada em Manaus. A gente é uma organização amazonense com bastante orgulho disso. O IDESAN vem há 15 anos atuando na Amazônia e tentando buscar algumas soluções e formas um pouco mais criativas para conter o nosso problema, um problema grave que é o problema do desmatamento na Amazônia. E aí a gente vem tendo resultados bastante interessantes em várias frentes, inclusive na frente aí de serviços ambientais. Uma das principais frentes de trabalho do IDESAN está relacionado ao desenvolvimento de projetos e programas de REDD. O REDD significa redução de emissões do desmatamento e da degradação florestal. E a gente vem trabalhando com esse tema em diferentes níveis, desde o desenvolvimento de projetos locais. Então, o IDESAN foi o coordenador técnico dos primeiros projetos de REDD que foram validados e certificados no Brasil, que conseguiram gerar reduções de emissões e conectar esse ativo ambiental com mercados de carbono e com investidores. Então, foi muito interessante entender como transformar esse ativo ambiental em um ativo econômico e transformar isso em atividades no campo, na ponta, junto com produtores rurais, pequenos agricultores e comunidades tradicionais. Acho que vale fazer um breve panorama sobre a Amazônia. A Amazônia ela ocupa hoje quase 60% da área do Brasil e que poucos brasileiros entendem a dimensão da Amazônia no nosso próprio país, mas ela gera menos de 8% do PIB, do Produto Interno Bruto brasileiro. Então é um desequilíbrio muito grande entre economia e território, e a visão do IDESAN é que a gente precisa pensar a Amazônia e olhar a região não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico, assim, aproveitando a vocação da região, que é de fato uma vocação florestal. A economia é a maior potência que a gente tem, a maior potência econômica que a gente tem na Amazônia é de base florestal, agroflorestal e dos serviços ambientais. E agora essa frente que está surgindo com muita força, muita energia, que é a frente de bioeconomia, onde o IDESAN vem trabalhando numa frente também muito interessante. A gente foi agora cadastrado faz um ano como coordenador do programa de bioeconomia da Zona Franca de Manaus. Permite uma série de interações aí bastante relevantes entre as indústrias de tecnologia da Zona Franca de Manaus com iniciativas, startups de bioeconomia na Amazônia. E aí a agenda de serviços ambientais, Rodrigo, assim, ela vai além daquele velho sentido de pagar pela floresta em pé. Não é só isso. Pode ter a frente aí do pagamento mesmo pela floresta em pé, mas acima de tudo, os serviços ambientais ele pode ser visto como uma fonte de receita para fechar o fluxo de caixa das principais cadeias produtivas da Amazônia que não se sustentam de um ponto de vista econômico e de um ponto de vista financeiro. E eu falo isso porque o IDESAN vem diariamente trabalhando na última década, tentando viabilizar negócios florestais que gerem renda, que gerem emprego e que conservem floresta. E que consigam, assim, gerar resultados de longo prazo, né, e que não sejam suscetíveis a humores de governo. A gente se preocupa muito com essa retomada do desmatamento que está ocorrendo, e lembrar que, aí, fazendo uma rápida retrospectiva da última década de performance do desmatamento na Amazônia, o Brasil teve um enorme sucesso na redução do desmatamento entre 2005 até 2012. Reduzimos em mais de 80%, cerca de 80% das taxas de desmatamento na Amazônia. E isso representou a maior contribuição que um país já fez, seja ele desenvolvido ou em desenvolvimento, para o combate às mudanças climáticas globais. Então, o Brasil fez um trabalho enorme até 2012, mas a gente não conseguiu, falhamos como visão de Amazônia
para naquele momento em que a gente tinha um desmatamento embaixo, né? A gente tinha um desmatamento de 5 mil quilômetros quadrados na Amazônia, que mesmo assim é um grande absurdo, mas foi a menor taxa que a gente conseguiu chegar até agora. No momento em que a economia do país estava mais equilibrada e a situação política é um pouco mais tranquila, aquele momento seria o ideal para a gente ter passado um projeto de lei de RED+, de serviços ambientais no Congresso. Era o momento da gente conseguir desenvolver uma visão de desenvolvimento econômico para a Amazônia, mas infelizmente isso não foi possível. E aí aconteceu o que todos sabem, o desmatamento voltou a subir. Hoje a gente está com mais de 10 mil quilômetros quadrados. Em 2019 perdemos mais de 10 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica, o que além de ser um problema enorme ambiental, é basicamente jogar recurso fora. A Amazônia ocupa aí 60% do território e 20% da Amazônia já foi desmatada. E mesmo assim continuamos com uma contribuição baixa da economia da região para o país. Então já está claro que o desmatamento não é o caminho, não funcionou como estratégia para a ocupação e desenvolvimento da região, e agora a gente precisa buscar e explorar essas novas frentes, como a dos serviços ambientais e a da bioeconomia, principalmente no momento que a gente está de retomada econômica do país. Qual que é a visão? Quais são as escolhas que a gente vai querer fazer para a Amazônia neste momento? Vamos colocar mais incentivos e subsídios para mais desmatamento e manter um modelo que nós já vimos, que principalmente em regiões de fronteira ele foi pouco efetivo, ou vamos conseguir valorar de uma vez por todas um dos maiores ativos ambientais que a gente tem, os serviços ambientais, a redução de emissões do desmatamento, e conectar isso a ações produtivas e cadeias produtivas na Amazônia, que aí sim podem gerar uma solução permanente para a conservação das florestas e para a prosperidade das comunidades que vivem na Amazônia. Eu tenho também alguns exemplos práticos para trazer, mas eu vou deixar para um segundo momento, Rodrigo, dar oportunidade aqui para os outros colegas poderem apresentar. Obrigada, muito obrigada pela fala, foi realmente bastante esclarecedora. Aí agora, antes de passar a palavra para o Roberto e a gente fazer aquela rodada de perguntas, eu queria dar um oi para o Márcio Douglas, que acabou de entrar aqui com a gente. Oi, Márcio. Para vocês ficarem ambientados, o Márcio não falta nem ficar na sua. E também dar um oi para o Ronaldo, né? O Ronaldo está uniformizado com a camiseta da Viex, como toda semana, e está aqui com a gente em mais um Fica na Sua. Agora eu queria passar a palavra para o Roberto, e depois que o Roberto terminar, a gente abre aquela rodada de perguntas, aí a gente vai ter a contribuição do Terence, do Werner, com certeza, do Walter, e aí vai ser bem legal esse debate. Roberto, está com você. Bom, boa noite a todos e a todas. Satisfação estar aqui com os colegas de mesa virtual, com os espectadores virtuais também. Meu nome é Roberto Strumpf, eu sou diretor da Pangea Capital. Acho que meu papel aqui é falar um pouco de mercados. Antes disso, interessante dizer que, talvez induzido pelo nome da minha empresa, o Rodrigo me provocou para falar sobre o mercado financeiro. Rodrigo, você não foi o primeiro, nem será o último, né? Há 8 anos atrás, quando a gente, num brainstorm, decidiu que o nome da empresa seria Pangea Capital, era para ser uma provocação de fato, né? O capital hoje é reconhecido pela ONU, entre outras entidades, que são 6 capitais que existem e que geram valor compartilhado para a qualidade de vida de todos, né? O financeiro, que é a bola da vez há séculos, o manufaturado, o intelectual, o social e o capital natural, né? O capital natural que é conhecido como a base da sustentabilidade, e a definição dele é o estoque de recursos naturais renováveis e também não renováveis, né? Então o petróleo também é um capital natural que presta um fluxo de serviços para o homem. O fluxo são os serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais. Então o capital é o estoque e o fluxo são os serviços. É como se o capital fosse nossa poupança e os serviços ambientais fossem os juros dessa poupança. Infelizmente, a gente tem tomado as grandes decisões do mundo através de métricas erradas ou, no mínimo, incompletas, né? Focadas demais no financeiro. E deu no que deu. Eu acho que, enquanto civilização, a gente evoluiu muito
em vários indicadores, porém o indicador ambiental, com certeza, a gente nunca esteve pior e o cenário de futuro também, infelizmente, não é tão positivo. Esse foco demasiado no capital financeiro gerou falhas na economia que a gente chama de externalidades, né? A externalidade é o impacto positivo ou negativo, que no caso de um impacto negativo, o ator gerador não é penalizado pela força de lei, e no caso de um impacto positivo, o ator gerador não é beneficiado. Então, o esquema de PSA visa corrigir uma das falhas da economia, que é beneficiar aquele ator que provê um impacto positivo que beneficia a sociedade como um todo, né? Então, essa, eu diria assim, é o conceito macro da história. Existe uma longa experiência de diversos sistemas de PSA pelo mundo. O primeiro deles foi nos anos 80 nos Estados Unidos para conter a emissão de poluentes que estava gerando chuva ácida, e foi muito eficaz. Depois ele foi utilizado, tem vários cases espalhados pelo mundo. Um deles muito conhecido foi na cidade de Nova York. Aí é um PSA, na verdade, de financiamento, né, dos serviços ambientais, usando um pouco do que o Gerd falou. Na época, ao invés de construir uma nova planta de tratamento de água, porque teve um surto de parasitose na cidade de Nova York, o governo do estado decidiu comprar terras, reflorestar, criar pequenas estações de tratamento ao redor do que é a cantareira deles, né? Então, eles reflorestaram, mantiveram a floresta, principalmente as matas ciliares, em pé, e hoje você chega em Nova York, uma cidade de 10 milhões de habitantes, e pode tomar água da torneira. Isso é serviço ambiental. E tem também o caso da Vittel, hoje Nestlé, na França, que correu o risco de perder o direito de usar no rótulo água mineral, porque a água da qual ela se utilizava para abastecer a sua fábrica estava com altos teores de fertilizantes, e a Vittel passou a financiar uma agricultura orgânica, né, upstream, no Rio. Ele financiou uma série de pequenos produtores para que eles se tornassem orgânicos e, com isso, proteger a água. E, finalmente, né, o caso dos casos, que é o mercado de carbono. O mercado mais conhecido, ele foi estreado, eu diria, com chave de ouro com o Protocolo de Quioto, foi o primeiro mercado global para pagamento de serviços ambientais. É um mecanismo de flexibilização de uma meta global que existia com o Protocolo de Quioto, então, que dizia que as nações em desenvolvimento poderiam implementar projetos que reduzissem as emissões de carbono, portanto, gerando um benefício ambiental para a comunidade como um todo, a comunidade global como um todo, e as nações desenvolvidas pagariam por isso com a compra do crédito de carbono, né? O Protocolo de Quioto, acho que ele tem um legado muito interessante em termos de conhecimento, metodologias, lições aprendidas, porém, em termos de redução de emissões de fato, ele foi falho. Existem vários motivos, acho que isso é assunto para talvez um outro evento desse. Fato é que ele deixou uma lição, ele deixou um legado, porém não um legado de redução de emissões de fato. E a gente vive agora a expectativa do que vai vir para substituir o Protocolo de Quioto, né? E as sementes disso foram plantadas em 2015, em Paris, foi o Acordo de Paris. Existe agora uma nova meta global de redução de emissões, um número mágico, e eu brinco quando eu falo mágico porque tem muita ciência por trás, limitar o aquecimento do planeta a 2 graus Celsius. Isso vai se desdobrando em termos de responsabilização pela redução de emissões de gás de efeito estufa das nações, que por si desdobram entre os setores da economia. Então, a gente está num gap entre a regulamentação dessa história. Há grandes expectativas para a próxima COP, era para ser
esse ano foi postergada por conta da pandemia. Porém, felizmente, a sociedade não está parada, sentada, esperando o que vai acontecer na ONU. Sabe-se que as decisões todas da ONU são por consenso, são morosas, são difíceis. Alguns países têm barrado acordos, isso historicamente. Essa discussão já dura 30 anos, né? E, felizmente, existe o que a gente chama de mercado voluntário, né? O mercado voluntário são organizações, grandes empresas que voluntariamente estabelecem sua meta de redução de emissões e buscam no mercado projetos que tenham credibilidade, que tenham transparência, se possível que tenham co-benefícios, que não só a redução de emissões, e financiam esses projetos através da compra dos créditos de carbono advindos deles. Existem uma série de tipos de projetos de energia renovável, de eficiência energética, e no Brasil a principal oportunidade, na minha percepção, são os projetos de pagamento de serviço ambiental através do crédito de carbono para manter a floresta em pé, de um lado, e para agropecuária regenerativa, que é uma nova agenda que está na fronteira da ciência em termos de ver o solo bem tratado como uma esponja de carbono, né, e pagar por isso. E esse mercado voluntário, ano passado, ele ganhou, em termos de volume, do mercado de Kyoto. Então, é realmente uma quebra de paradigmas em termos de ação para conter uma externalidade ambiental negativa, que é a crise climática que a gente vive. Então, esse mercado, apesar da pandemia, ele continua com um fluxo, um volume de créditos e de valor muito interessante, o que é de se pensar o motivo, né? Talvez há males que vêm para o bem e talvez a gente esteja passando por um ano difícil, mas que elevou a agenda desse assunto para um outro patamar na tomada de decisão de grandes empresas e também de governos, né? E então a gente tem hoje esses mercados. No Brasil, entidades como o IDESAN, por exemplo, vêm desenvolvendo projetos de desmatamento evitado na Amazônia, que é um caso muito interessante e até uma discussão boa depois para trazer para o grupo, que boa parte desses projetos visam conter o desmatamento ilegal na Amazônia. Então, é um exemplo muito claro de sobreposição entre comando e controle e pagamento de serviço ambiental. Ou seja, o comando e controle não está funcionando, usa-se um mecanismo de mercado para tentar cumprir o papel que o Estado deveria ter. Então, é um exemplo fora de uma classificação que faz todo sentido de que o PSE deveria ser único e exclusivamente complementar à lei, né? Só aquilo que está acima da lei deveria ser adicional, ou seja, poder receber um valor por isso. Mas existem também esses novos projetos, que é você buscar tratar o solo de uma forma que ele se torne, como eu disse, um grande sequestrador de carbono, que a gente chama de forma genérica de agropecuária regenerativa. Então, quando a gente passa de uma situação de, por exemplo, uma pastagem degradada, que só no Brasil os números variam, mas pelo menos 60 milhões de hectares de pastagens degradadas, e a gente migra para um sistema mais intensificado e mais integrado de produção de alimentos, seja ele integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta e até sistemas agroflorestais, a gente está tendo uma remoção de carbono da atmosfera e injeção no solo, e talvez seja o projeto que tenha a maior quantidade de co-benefícios possíveis, porque ele promove segurança alimentar, ele promove a proteção de corpos d'água, também a biodiversidade e geração de renda no campo, né? Então, hoje tem uma série de projetos acontecendo, eles têm um valor de mercado acima de projetos de energia renovável. Então, o mercado comprador, essas grandes multinacionais, veem o valor nisso, e isso tem sido a agenda principal da Pangaea de um ano para cá, através do programa Fazendas Vivas, que visa remunerar o produtor que
top manter um excedente florestal em pé, ou top migrar de um sistema pouco intensivo, pouco integrado, para um sistema produtivo mais intensivo, mais integrado, que produz várias coisas, entre elas a remoção de carbono. Eu talvez tenha me alongado, mas eu, enfim, quis dar algumas pinceladas do que está acontecendo hoje no mundo, assim, e deixar uma mensagem otimista. Eu acho que existe uma movimentação positiva acontecendo, ela precisa ganhar escala, obviamente, e depende de nós, todos. Obrigado, Roberto. Acho que foi bem produtiva a sua intervenção, trazendo uma luz de lucidez aqui no nosso debate. Queria apresentar quem todo mundo já deve conhecer, quem está aqui com a gente hoje no nosso Fica na Sua, veio presencialmente, a Liv, já trabalhou em consultoria ambiental, hoje atua em consultoria ambiental, já foi governo do Estado de São Paulo, CETESB, Secretaria do Meio Ambiente, está aqui curtindo também o debate, dessa vez presencialmente. Espero que com a evolução da diminuição do Covid, mais gente possa estar com a gente aqui presencialmente nos eventos. Espero que em novembro a gente já tenha mais gente também no Congresso Ambiental. Eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida antes da gente partir para uma série de considerações finais, inclusive se os próprios oradores quiserem fazer comentários entre si, aproveitar que a gente tem na própria audiência bastante gente qualificada aqui. Eu estou vendo o Terence, o Ronaldo Cavalcante, sempre muito bem vestido das nossas lives, usando a grife VX, lá diretamente de Pernambuco. Alguém gostaria de fazer? Oi. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que o Pedro falou alguma coisa? Não, desculpa, Pedro. Não, eu ia complementar com exemplos práticos, mas vamos abrir aí para o pessoal. Eu gostaria de falar. Maria Emília Voss. Maria Emília Voss. Por favor, Maria Emília. Tudo bem? Eu caí aqui de paraquedas nessa reunião. Eu sou conselheira de uma unidade de conservação e eu recebi esse convite através de um grupo que eu pertenço, do Comitê de Bacia Hidrográfica da Ilha Grande. Talvez, eu não sei, mas eu sou a única pessoa, talvez aqui, que seja dona de uma floresta. Eu tenho uma área pequena para Mato Grosso, mas para o estado do Rio de Janeiro é uma área considerável, de 245 hectares de terra. Dessa área, 60% são florestas nativas. Em 2012, uma unidade de conservação fez sombra sobre a minha propriedade e como área de proteção integral, onde fica, e não só a mim, vários agricultores, porque é uma área grande, é uma área que liga Bocaina, Itaguaí, no Rio de Janeiro, não sei quem conhece, mas é uma área muito grande. Fez sombra a todos nós, limitou atividades lá, inclusive da gente poder comercializar nossos produtos. Minha propriedade está na minha família há 60 anos, ela sempre foi orgânica. Eu nunca derrubei uma árvore na minha fazenda. E a parte de baixo, que era uma plantação de café, meu sogro transformou no capoeirão e hoje é uma grande floresta. Bom, como eu não tinha como sobreviver, porque virou parque, eu tinha que vender minhas bananas e meus orgânicos na beira da estrada. Eu sou arquiteta de formação. Eu falava, meu Deus, se as pessoas soubessem, se árvore em pé desse mais lucro do que boi, ninguém derrubava, porque as pessoas derrubavam porque precisam sobreviver, precisam plantar. E continuei com o meu bananal agroflorestal, é o único bananal, talvez, em Angra dos Reis, que não tem a cicatoga, porque ele é protegido pela floresta. A parte de baixo da minha propriedade, cerca de 60 hectares, que não estão sobre a ponta sombra do parque, eu transformei numa unidade de conservação, numa RPPN. E eu estou fazendo plano de manejo nela, junto com o apoio do INEA, fazendo com muita dificuldade com essa pandemia toda. Bom, eu com uma área linda, riquíssima e belíssima, com diversas nascentes, com jequitibás de mais de 1000 anos, que talvez vocês nunca tenham visto. Árvores que a gente abraça e sente Deus, sente a natureza ali. Eu hoje não tenho com o que viver. Eu entrei para esse tema para saber o que é pagamento por serviços ambientais,
se eu não tenho como pagar a conta do meu cartão de crédito por causa dessa sombra da unidade de conservação? Até onde está o meu direito? Eu sempre preservei. Vamos preservar a fauna, vamos preservar a floresta. E eu digo, é a primeira vez que eu estou numa reunião e que não sinto um ambiente hostil ao produtor. Eu não sinto um ambiente hostil ao dono de terra. Eu não sinto um ambiente hostil a quem tem uma floresta. Eu nunca matei um bicho para comer, sou vegetariana desde que nasci. Nem cobra se mata na minha propriedade. Nós sempre vivemos lá, tem sussurana, tem jogatirica, já vimos bichos de tudo que é jeito. E eu sou proibida de vender os meus produtos para merenda escolar, por exemplo, porque eu não posso ter o DAP, que é só dado para pequeno produtor, ou para quem tem menos de 3 de um módulo rural, e a minha fazenda é muito maior, mesmo que a minha área que eu tenho de plantio, ela é menor do que o módulo rural. Eu tenho uma floresta que eu não posso explorar, eu não posso fazer trilhas, eu não posso fazer nada porque eu tenho que pedir permissão ao parque. E agora veio uma coisa, você faz um pacto, um acordo, mas eu tenho uma espada da desapropriação em cima da minha cabeça. Eu tenho uma propriedade minha, só minha, com uma espada de desapropriação que eu não posso produzir, que eu tenho que comprar banana aqui, porque eu não posso ir, porque é caro eu ir para Angra pegar minha banana. Eu tenho uma vista linda, eu tenho uma propriedade com todo viés turístico. Por que eu tenho um projeto de fazer ali trilhas para deficientes, inclusive a antiga estrada que ligava a Pedreira, eu estou limpando para fazer trilha para cadeirantes e para cegos, porque são pessoas que não têm acesso às trilhas. Eu quero fazer um acesso até o Jequitibá. Eu quero viver da minha fazenda. Eu tenho que ficar aqui mendigando projetos, pelo amor de Deus, sou viúva, tendo coisas para resolver, quando que eu tenho um santuário disposto a receber e a prestar um serviço à sociedade sem receber nada, com uma espada na minha cabeça. Então, eu vejo segmentos cientistas, jurídicos, leis, mas e um homem? E um homem no campo? Eu quero estar lá, enquanto eu não estou lá, está agora um vagabundo lá, caçando dentro da minha fazenda. Tem um vagabundo cortando meu palmito, porque o homem não está lá, porque eu não posso estar lá, porque eu não tenho como viver da minha fazenda lá. Que pagamentos ambientais são esses? Como eles chegam a mim e a infinitas pessoas? Teve gente que já se matou, teve gente que morreu, porque são posses, eu ainda tenho escritura. Mas quem tem a posse não tem direito a nada nessas unidades de conservação. E o que eu recebo, até onde eu posso ganhar alguma coisa? Eu tenho uma OCIP ambiental para botar projetos que eu nunca consegui colocar, nunca consegui acordos com universidades, eu não sei se existe algum esquema, eu nunca consegui um acordo, eu quis falar, eu dou minha propriedade para vocês pesquisarem. Fui debochada. Porque a universidade tal tem terra. Eu falei, gente, eu estou no meio do último reduto da Mata Atlântica, de bioma Serra do Mar, de área contínua, que entre Angra e Paraty só existe isso no Brasil. É o último reduto. Tem muito mais biodiversidade do que a Amazônia, que eu conheço profundamente, porque eu trabalhei com projetos lá, junto do Estado Maior, há mais de 20 anos atrás, antes da implementação do CIVAM e do CIPAM, que alguns não eram nem nascidos, eu conheço a Amazônia. A biodiversidade da Serra do Mar ela é superior à Amazônia e não tive interesse de pesquisa. Então, que serviços ambientais são esses? Acessíveis a quem? E como eu consigo viver da minha propriedade, mantendo esse santuário e disponibilizando as pessoas, sem ter essa espada na minha cabeça de desapropriação. Já passaram 12 anos, o parque que eu acho que me disseram que era 5, não desapropriou ninguém, não regularizou ninguém, você não pode escolher, você não pode trabalhar, você também não pode viver, mas a onça pode andar. Quer dizer, a gente está aqui para proteger o homem, né? Quer dizer, virou parque, mas o homem é inóspito. Não, mas se torna ali porque eu mantive, porque meu sogro reflorestou. Bem pertinente. Não, imagina, eu estou contente de ter gravado esse seu depoimento, porque eu acho que você foi muito lúcida e você falou com o coração aqui. Eu acho que o que você estava dizendo dá voz a muitos proprietários de terra, ou seja, você está dizendo que você às vezes tem dificuldade para viver com a terra que você preservou, para que eu, que não tenho a sua terra, possa ter qualidade de vida. Então, você está pagando para que eu tenha a minha qualidade de vida, eu que não tenho terra. Então,
Eu não tenho essas respostas, eu acho, assim, quem paga os serviços ambientais, mas você falou que encontrou aqui um ambiente pela primeira vez que não é nosso, você sempre vai encontrar no nosso evento, seja sempre muito bem-vinda. Se eu tivesse te conhecido antes, você já estaria na lista de oradores desde o começo para a gente estar aqui. Eu vi que o Fernando levantou a mão para fazer um comentário, Fernando, e o Werner falou também. O Werner, enquanto você falava, eu vi que o Werner ele está também, acho que em uma outra live, ou ele estava falando sozinho, mas ele é muito disputado. Então, eu estava olhando e falei assim, depois eu queria mandar até para o Werner a parte integral da sua fala para ele participar, mas eu acho que ele pegou bastante do que você disse, sim. Fernando, pela ordem, acho que o Fernando pediu primeiro, dar a palavra para ele, depois a gente passa para o Dr. Werner ou quem mais quiser. Eu só quero pedir desculpas, porque... Pedir desculpa nada, que você não tem nada que pedir desculpa aqui. Então, não tem que pedir desculpa, né? O depoimento dela é o retrato da indignação, e assim, a história dela é a história de milhares aí pelo Brasil inteiro, né? O Brasil é um ambiente de negócios hostil, né? Se eu vou juntar a malha tributária, ambiental, trabalhista, o cara para empreender tem que ser louco, né? Tem que ser maluco. E aí você tem um monte de casos no Brasil, no Mato Grosso, né? Produtor que está eternamente tentando se regularizar e não consegue. Tem cara que já fez um CAR no Estado, um CAR federal, aí o Estado voltou atrás, fez um outro CAR aqui. O cara tem 5 CAR, parece o processo do Kafka. Eu tive está eternamente... quase R$1 milhão. Então, assim, para resumir, Rodrigo, a agenda de sustentabilidade para o produtor, para quem tem floresta, para quem... ela sempre foi muito negativa, é só paulada, é moratória, é multa, é embargo, é burocracia, né? Nunca foi de incentivo, nunca se criou nada que incentivasse o cara a manter a floresta em pé. É o que ela falou, a árvore em pé não vale absolutamente nada. Por isso que a ideia que os caras têm, né, no Mato Grosso, em qualquer lugar, eu ganhar dinheiro, eu preciso desmatar e criar boi e plantar soja, né? Então, a ideia do PSA e do pagamento por serviço ambiental, ela é uma ideia que tem que ser trabalhada, seja via RED, seja via qualquer outro instrumento, porque é a única maneira de você reverter essa agenda que hoje é só na paulada e é negativa, para uma agenda positiva, né? Agora, a grande pergunta é quem é que paga a conta, né? É a demanda que vai dar é a demanda que vai dizer se esse pagamento é possível ou não, né? E onde está a demanda? A demanda deve estar em quem está emitindo CO2, né? Hoje, você tem uma série de empresas no mundo com compromissos públicos para desvincular cadeias produtivas do desmatamento, né? Então, ninguém mais quer comprar soja e carne de desmatamento, tá? Agora, o desmatamento ilegal a gente trata com comando e controle. O desmatamento legal a gente só consegue tratar com incentivo, né? Então, eu convido vocês mais sites, fotos, eu posso linkar para vocês a localização da propriedade, fotos, o estado de preservação, foto dos meus jequitibás, sabe? E eu tô aqui passando... E aí é que eu digo também, né, que, bom, virou uma unidade de conservação ali, mesmo se é lei, ela está prestando um serviço ambiental, né? O produtor que está restaurando uma área por causa da lei também está prestando um serviço ambiental, assim como uma terra indígena também está prestando um serviço ambiental. Então, você pode ter diferentes instrumentos que remunerem isso, que precisam ser colocados em prática. Informados, né? Porque, na verdade, como a gente não tem voz, nunca chega a gente informação do que a gente pode viver com isso. Eu sempre fui tratada como quantas vezes, assim, não, eu em unidade, não, porque a minha fazenda, sua não, é do parque. Eu falei, mas eu tenho uma escritura. Não, mas você não manda mais nada lá. Nesse nível. Já tem 12 anos que eu estou ouvindo essa brincadeira. Rodrigo, para de bater papo aí na paralela e presta atenção que o debate está intenso. Tomei bronca. Você não me deu a palavra, mas eu vou começar a falar, pode ser? Lógico que eu te dei a palavra.
Valeu, Pedro. Primeiro eu queria dizer o seguinte, eu estou muito feliz de ver aqui o Pedro. Não sei se o Pedro vai lembrar que eu fui do Conselho do IDESA há 2000 anos. O Gerd, que é um sujeito com quem eu aprendi horrores, o Roberto, que outro dia a gente se encontrou numa reunião e o comentário foi que a gente não se via desde que os dois tinham cabelo, né? E a Kika que é... Lá no escritório dizem que eu sou a Kika de calças ou ela é o Werner de saias, né? Sim, Rodrigo, eu sou tão bonito quanto ela e a gente trabalha junto há 20 anos, é uma alegria. Eu queria dizer, Maria Emília, olha só, quem tem que pagar é muito simples. Quem tem que pagar é o primeiro no mercado, aquele que tem que cumprir as suas metas de redução de emissões de gás de efeito estufa na relação dele com o Estado ao qual ele pertence, né? Então, uma relação de poder público para administrado. Aqui no Brasil, a gente tem a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, que não resolve o problema. O PSA entra nisso pelo clima e teria que entrar pela preservação de biodiversidade, pela preservação de fauna, espécies endêmicas, espécies em risco de extinção, disponibilidade de água. Tem N itens que a gente poderia atribuir valoração econômica. A questão é dar métrica de mercado para isso, né? E quem teria que comprar isso, no meu modo de ver, dentro de um percentual minimamente razoável, é o Estado, o governo. O Estado brasileiro, um dia nós fomos a Copenhague dizer que nós íamos reduzir nossas emissões em sei lá quantos 30%. Cadê forma de fazer isso? Eu não vou fazer isso em terra indígena. Eu não vou fazer só em terra indígena. Eu tenho que fazer isso nos diferentes mosaicos de produção econômica e de produção de risco ambiental que eu tenho no país. Isso significa dizer em todas as áreas verdes. Nas áreas que são públicas, o IDESAN tem o trabalho lá que o Mari fez nós fizemos juntos, né, Pedro, lá atrás em 2001, o projeto Juma, que nós participamos juntos, é uma RDS, uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, que está lá linda, maravilhosa hoje, financeiramente autossustentável, porque tem gente que põe dinheiro pelo interesse de usufruir dos benefícios que aquela floresta que você está lá segurando, Maria Emília, abraçando, geram para todos nós. Então, eu vejo caminhos para isso. O que falta é, por parte do Estado brasileiro, eu estou falando aqui de governo federal e de governos estaduais, basicamente, falta vontade política de pôr o dedo na ferida, pegar o artigo 9º da Política Nacional do Meio Ambiente e sair do inciso que trata de comando e controle, licenciamento e fiscalização, e olhar para os outros, fazer zoneamento ecológico e econômico, atribuir valoração econômica para aquelas áreas que eu quero preservar e, a partir daí, criar uma métrica que induza mercado. Antes disso, nós vamos ficar aqui conversando e, desgraçadamente, cada um de nós nas suas casas, enquanto o Rodrigo está aí num bar enchendo a lata. Rodrigo, eu queria falar depois do Werner. Fica fácil falar depois. Por favor. Como eu disse, foi muito, muito pertinente o que a Maria Emília trouxe. O Werner, como eu disse, falar depois dele fica fácil. Werner, a gente teve em Copenhague, o Brasil se propôs a reduzir 38% das emissões. É uma lei de 2012, você conhece melhor do que eu. E é assustador o que foi feito, né? Continuaram a criação, e é o caso da Maria Emília, continuaram criando parques de papel sem desapropriação, né? Uma enormidade. Eu já trabalhei com isso. E Maria Emília, na condição de advogado, eu fico me coçando aqui, e na minha projeção aqui, Werner, fica você de um lado e o Walter de outro. Então, assim, eu fico cuidadoso. A Maria Cristina também, do outro lado. Eu digo, tudo bem, mas como advogado, Maria Emília, procure um advogado. O que foi feito com você foi uma desapropriação indireta, tomaram a sua propriedade, vá buscar o direito na justiça, porque se você depender de políticas públicas, você vai esperar a Terra chegar a 51 graus. Então, procure um advogado, faça isso de uma maneira até muito contundente, porque não haverá desapropriação de uma maneira tranquila, pacífica. Você vai ficar sem a sua propriedade. Tudo bem que as futuras gerações serão preservadas. A gente fala há muitos anos de mudanças climáticas, a gente fala há muitos anos de pagamento por serviços ambientais. Eu acho que foi o Fernando ou foi o Roberto. Eu ouvi as falas de quase todos. O Gert eu cheguei no meio, mas ouvi também. Muito bacana ouvi-los todos. Mas eu costumo dizer, a gente critica muito o protocolo de Kyoto, mas eu me lembro do Churchill, quando ele fala que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras, né? É o que a gente tem.
E assim, a gente fica muito, eu acho que algemado. Vocês muitos ouviram ontem a fala do John Biden dizendo que vai destinar 20 bilhões para cuidar do Brasil, da Amazônia. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que cuidar do que é nosso, mas de uma maneira que não sofra, que todo esse nosso patrimônio não sofra os males de políticas mal geridas, né? Eu não lembro, eu acho que foi o Fernando que falou agora mais cedo que a gente tem, na verdade, todos esses planos. Ele falou muito do Mato Grosso, que a floresta derrubada ela é muito mais valiosa que a floresta de pé. Isso é uma verdade. Então, assim, eu ouvia, eu vou fazer eu ouvia, viu, Rodrigo, desde pequenininho, o Verne que fez a primeira menção aqui, uma aparição do meu pai, que hoje não está aqui, mas desde pequenininho, isso eu ouço há 40 anos, meu pai sempre diz assim, querem que nós preservemos, eles jogam na imprensa formas de preservação, no entanto, que nos paguem por isso, porque a gente não pode ficar parado olhando para a floresta, que nos paguem royalties. Na época não se falava em royalties, como se fala, né? Então, meu pai falava, então, que nos paguem para a gente manter a floresta de pé. Eu acho que hoje o mercado de carbono, ele é, como eu disse, é o mais salutar que existe, mas precisa de aprimorar 200 mil vezes para que a gente possa dizer, olha, os pagamentos por serviços ambientais, por sinal, a bibliografia cada vez mais crescente, né? Eu lembro que, quando eu comecei a ler isso, só tinha o livro, acho que da Ana Maria nos deu, acho que foi a livre docência dela, mas pouca gente hoje quer dizer, hoje se fala mais disso, mas eu achei o depoimento da Maria Emília muito interessante, como conselho, procure um advogado, isso que fazem com você, eu acho que é uma violência com o povo brasileiro, numa tentativa de preservar, mas eu acho que é atabalhoada, a gente precisa organizar mais as ideias, viu? Falei demais. Maria Emília, você... A gente, na verdade, queria, eu acho que seria o áudio... Seu áudio está ruim, Maria Emília, mas o que seria ideal para a gente era, por exemplo, essas unidades de conservação, que são de proteção integral, passasse a ser de proteção da vida silvestre, reserva de proteção da vida silvestre, porque permitiria o homem no campo, permitiria as pessoas a continuarem trabalhando. O fato de ser uma área de proteção integral é que coloca a gente sobre essa situação de nada poder ser feito lá. E no SNUC tem outros tipos de categorias de unidades de conservação que permitem o homem no campo, desde que tenham atividades legítimas, por exemplo, que plante orgânico, que façam parque, pode ter uma pousada, pode fazer trilhas. A área de proteção integral de qual o parque é formado, que é imenso, que ele sai de São Paulo, passa por Angra, vai para o Rio, vai por Angra, vai para o Mangaratiba e chega em Itaguaí. É uma área enorme de proteção integral. Proteção integral não pode ter o cachorro, não pode ter uma pessoa. Então isso. Maria Emília, eu só queria... Está com um tempinho um pouquinho apertado e eu queria ver se a gente não conseguia... Não nos permite fazer nada e não desapropria. Desculpa. Não, imagina. Eu queria pegar carona no que o Terence falou. Eu faço questão que você venha em novembro, se não for presencialmente, que venha telepresencialmente, Congresso Ambiental, e no mínimo lá você vai encontrar excelentes advogados que podem poder te assessorar. E antes de... Eu queria passar... A gente prometeu para os nossos oradores, pedir para eles ficarem até as 10, temos mais 10 minutinhos, mas antes disso eu queria aproveitar. Eu estou vendo que o Leonardo Santiago está aqui com a gente, e o Leonardo ele tem sido um parceiro inestimável da Viex, que neutraliza as emissões de carbono dos nossos eventos, acho que há mais de 4 anos, né, Leonardo? E talvez você podia explicar para a gente como que se neutraliza as emissões de um evento, e se isso a gente pode considerar alguma relação com o tema que a gente está discutindo aqui hoje. E depois disso eu queria fazer uma volta com as considerações finais de cada um dos nossos oradores, para a gente poder terminar às 22, como eu tinha prometido para eles. Beleza, Rodrigo, obrigado. Eu vou só aproveitar aqui, eu até convidei uma pessoa da Way Carbon, que faz parte desse programa do Amigo do Clima, que é através dele que a gente faz essas compensações, mas para explicar como é que funciona esse mecanismo, né? Acho que existe uma curiosidade sobre isso, pegando o gancho do que o Roberto comentou também há algum tempo. O Rodrigo Vanderlei está aí, Rodrigo? Sim, boa noite aí a todos e todas. Então, respondendo aí sua pergunta, Rodrigo e Léo, muito foi falado aí, pelo menos a parte que eu peguei,
mercados de carbono, né? E a neutralização a partir dos créditos de carbono, que estão super conectados a essa perspectiva de pagamento por serviços ambientais, né? Então, de forma resumida, se é que eu entendi a sua pergunta, é feito o inventário de emissões desse evento, né? Que, no caso de eventos presenciais, estão muito conectados a transportes aéreos, que realmente vão ter uma representatividade maior no perfil de emissões. Então, são adquiridos créditos de carbono, no caso, podem ser até mesmo de projetos florestais de conservação, RED, como foi mencionado aqui anteriormente, para fazer, então, a compensação, ou, como é conhecido mais popularmente, a neutralização. Respondi? Não, perfeito. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Leonardo, não só pela resposta, mas também pela parceria. Eu queria ver se a gente podia... Léo, Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta para o Léo sobre isso. Léo, vocês fazem a neutralização do todo, incluindo o que o Rodrigo bebe ou não? Eu parei de beber para sempre, de novo. Claro. Aí extrapola muito. Obrigado, Werner, pela sua intervenção. Eu queria pedir para o professor Gerd, acho que um breu de sensatez, uma luz de insensatez nesse breu nessa discussão, para ver se a gente tem algumas considerações finais. Gerd, bem rapidinho para a gente dar tempo de ouvir todos, e já te agradecendo mais uma vez por mais de 10 anos de solicitude que você tem com a Viex e com os nossos eventos. Se a gente tem algum aprendizado que a gente pode tirar de hoje, se você gostaria de pontuar alguma coisa. Achei muito interessante todo o debate, né? E, assim, a minha área de trabalho, eu trabalho com modelagem, trabalho com números, essencialmente com números e tendências, né? Então, assim, da forma que eu enxergo, né, a gente já extrapolou muito dos limites naturais do planeta. A gente já está extrapolado, né? Então, a primeira coisa que a gente busca nas soluções é escala e velocidade. Tá? Então, como o pagamento por serviços ambientais tem uma ligação muito forte com o mercado, né? E enfim, com o fluxo aí, né? Acho que do que o Roberto chamou aí, né? Do financeiro, né? Assim, eu não sei se depositar, né, uma esperança tão grande aí no capitalismo, né, para resolver isso, vai dar a escala e a velocidade necessária, né? Então, as ações ainda de comando e controle são as principais ações, e devem ser mesmo, né, as principais ações de zelar por esse interesse coletivo, seja para evitar a crise que a gente pode ter de biodiversidade, ou seja, para reduzir os efeitos da crise climática que já está instalada, né? Então, assim, eu entendo que essa questão de escala, potência e velocidade, a gente não... Eu sou um pouco cético a achar que a gente vai ter isso dentro de um mecanismo como é o mecanismo do IPSA. Joia. Obrigado, Gerd. Falou, pelo que entendi, está no cheque especial do Planeta Já. Eu queria passar para o Pedro. A gente consegue pagar essa conta, Pedro? Legal, Rodrigo. Então, como assim, grande reflexão que eu tiro aqui é que, assim, de fato, a gente tem que achar uma maneira da floresta gerar renda, não ser vista somente como um passivo e gerar ativos, mas assim, o desafio é grande. Hoje a gente tem uma série de iniciativas interessantes no Brasil que funcionam ainda numa escala piloto. Então, existem modelos de PSA muito interessantes entre empresas e comunidades, entre projetos e mercados internacionais, mas, de fato, a soma desses projetos não está conseguindo reverter uma tendência de aumento do desmatamento. Então, eles ainda funcionam numa escala piloto e o ganho de escala é o grande desafio, onde todos passam, assim, é o desafio que está na porta de todo mundo. Como que a gente consegue escalonar modelos de sucesso
que geram renda com base na floresta em pé e geram uma série de cadeias produtivas associadas, mas para trabalhar numa análise mais regional e realmente gerar um impacto na redução do desmatamento do país. E aí, assim, para mim é uma questão de escolhas. Assim como o Brasil fez a escolha, alguns anos atrás, de virar uma referência na aviação civil, e gerou o Embraer, e gerou o Instituto de Aeronáutica, assim como o Brasil já escolheu virar uma potência sucroalcooleira, assim como o Brasil escolheu ser uma potência de florestas plantadas ou do agronegócio, chegou a hora de a gente fazer a nossa escolha sobre as florestas. O que queremos para a Amazônia e como vamos fazer lá. É uma agenda de médio e longo prazo. Não existe soluções imediatas que vão resolver o problema, mas existe, de fato, essa pressão, principalmente em regiões de fronteira do desmatamento, de como viabilizar negócios de base florestal que gerem renda e não dependam mais do desmatamento. O desafio é grande, mas eu acho que a soma aí dos aprendizados que a gente acumulou pode gerar caminhos interessantes. Mas é claro que a escolha ela tem que ser bem definida e dar um rumo para os próximos anos, para a gente manter floresta e gerar prosperidade para o país com base na floresta interna. Obrigado, Pedro. Sempre um privilégio ter a participação do IDESAN, que também já neutralizou as emissões de eventos da Viex no passado. Inclusive, muito tempo atrás, eu falei com o Werner, olha, a gente está pensando em neutralizar, quem que você recomenda? Ele falou, o IDESAN é a nossa recomendação. Obrigado. A gente falou agora das nossas escolhas, ele falou, somos os produtos, as nossas escolhas, então eu queria passar, antes de terminar agora, para Maria Cristina. Nossas escolhas encaixam no nosso arcabouço regulatório ou somos reféns do que a legislação permite a gente fazer? Qual seria o seu um apanhado do que você acha que a gente discutiu aqui hoje, que a gente podia guardar como um pensamento? Eu acho que a gente tem dois caminhos. Eu não consigo acreditar que só o arcabouço regulatório, o ambiente regulatório favorável, ele vai trazer os resultados esperados, principalmente em termos de velocidade. A gente sabe que é uma questão do direito isso, né? A sociedade, os fatos, eles sempre caminham muito mais rapidamente do que as mudanças jurídicas. Então, muito embora todo esse arcabouço jurídico ele tem um papel muito importante de indutor de mudanças de comportamento e de políticas públicas, se não houver realmente um engajamento em caráter voluntário de os stakeholders mais relevantes, eu acho que a gente não consegue reverter esse cenário na velocidade que realmente seria necessária. E aí, queria trazer algumas informações que eu acho bastante relevantes, até porque uma área que eu atuo muito de risco de instituições financeiras e investidores nas suas escolhas. E saiu um relatório interessantíssimo semana passada, aqui do Comitê de Commodities dos Estados Unidos, né, da Commodity Future Trading Commission, basicamente falando que hoje em dia o risco climático que a gente tem, ele chega numa escala que agora nem mais seguros de casas na Califórnia, várias seguradoras estão fazendo. Então, o setor financeiro ele tem um papel extremamente relevante em mobilização, até porque ele é o setor que mobiliza os recursos financeiros, de formador de opinião, muito embora esse não seja o papel institucional dele ou nem definido por lei, existe um movimento muito forte em vários países, principalmente países europeus e também agora países asiáticos, em que haja essa mudança em termos de complementariedade das políticas de comando e controle, mas também mudanças que digam respeito a investimentos que se olhem as questões socioambientais e ESG e muito envolvendo o risco climático, porque hoje em dia admitir esse risco climático significa não conseguir ter entrega de safra, não conseguir pagar garantias, não conseguir você quebrar, por exemplo, setores de moradia e setores imobiliários. Então, acho que o recado que fica aqui não dá só para esperar a legislação, ela realmente precisa trazer esse conforto e essas parametrizações, essas previsões legais, mas também precisa ter uma agência
uma agenda paralela muito forte em caráter voluntário para que a gente consiga ganhar a escala e a velocidade que é necessária para dar as respostas aqui de valorização dos serviços ecossistêmicos. Joia. Obrigado, Kika. É notória a evolução do Werner nos últimos 20 anos, graças à sua companhia no escritório. Eu queria passar agora para o Fernando. O que a gente pode trazer de considerações finais, bem brevemente, para dar tempo também, que eu queria ouvir o Roberto e a Edilene antes da gente abrir o debate. Bom, eu acho, Rodrigo, que o PSA ele é um pedacinho da solução, né? Eu concordo com o Gerd que comando e controle, assim, pelo menos na Amazônia, 80% do desmatamento, mais que isso, é ilegal, né? Então, comando e controle seria a maneira mais fácil de você reduzir essas emissões e contribuir para o clima. Agora, a Amazônia também tem 25 milhões de pessoas vivendo ali e você precisa criar essa economia florestal, né? Que é o que o IDESAN está propondo a fazer. Como é que você faz isso? A bioeconomia, se o Brasil quisesse entrar na bioeconomia, a gente deveria estar investindo algumas centenas de milhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento, e não estamos. Quer dizer, a gente está bem longe de conseguir, né, criar uma bioeconomia de verdade no país, embora a gente tenha um potencial gigantesco. Então, gerar economia florestal é uma coisa, o PSA é outro pedaço da história, né? Incentivo econômico para manter floresta em pé. E aí você tem um papel do setor privado, porque esse mercado de fato existe e está crescendo. Tem um papel do setor público também. Você pode ter mercados públicos de compra de serviços ambientais e você precisa pensar numa combinação disso tudo para, de fato, conseguir resultado. Obrigado, Fernando. Obrigado mais uma vez pela participação, por trazer a visão do Mato Grosso e também da produção rural do campo. Roberto, gostaria de ressaltar algum ponto que foi discutido aqui, algum aprendizado que a gente possa levar? Eu acho que, como já foi dito, não existe bala de prata para resolver essa questão das externalidades ambientais, né? Ainda que 80% a 90% do desmatamento na Amazônia seja ilegal e, portanto, uma questão de Estado, uma questão de comando e controle, hoje a gente tem algumas empresas do mundo que têm o PIB maior do que vários países. A gente tem muito poder, muito recurso concentrado nas mãos do setor privado. Então, esse setor privado, extremamente poderoso, ele tem a capacidade de tomada de decisão e de execução muito mais veloz do que o setor público. E velocidade e tempo é algo que a gente não tem de sobra. Então, eu acho que o poder público, ainda além de executar a sua tarefa de comando e controle, ele tem que regular e fomentar o setor privado para que ele entre no mecanismo de pagamento de serviços ambientais, né? E finalizar dizendo que, além do setor público poder colocar pressão no setor privado para que hajam compromissos, ainda que voluntários, importantes, nós todos também podemos fazer isso no nosso papel de consumidor, né? Então, todos os dias, na hora de a gente tomar uma decisão de compra, levar isso em consideração também é uma forma da gente executar nosso papel como cidadãos e, de repente, ajudar a mover essa roda para a gente ganhar a escala o mais rápido possível. É isso que eu tinha para complementar. Obrigado, Roberto, por ter aceito o nosso convite também. Edilene, deixei você por última. Você foi a responsável por esse encontro de hoje, pela sua sugestão, e eu estimulo todos os outros a fazerem sugestões também. Queria deixar, antes de encerrar, dar um abraço para o meu grande amigo Fran Biazini, que está vendo a gente aqui também agora. Se tivesse tempo, a gente passava a noite inteira conversando com o Fran. Acho que só de PSA ele podia falar uns 15 dias seguidos. Vamos ver, Edilene, suas considerações finais, a qualidade de quem atua diretamente com o cidadão no município. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, pessoal. Bom, já falamos um pouquinho de tudo, né? O PSA, eles têm essa questão da legalidade, que é um grande entrave aí. A questão da valoração é algo muito complexo, porque como você vai valorar, e aí você tem que levar em consideração o custo-oportunidade do ponto de vista de você deixar ou não essa floresta em pé. Em alguns casos, eles têm que ser primordial, né?
E a relação, né? Eu costumo dizer assim, por que eu comecei a estudar a PSA? Quando eu comecei a andar pelas áreas de mananciais, eu fiquei pensando assim, o que essas pessoas têm a ver comigo? Elas simplesmente preservam a área que gera água que eu bebo. Então, assim, isso é algo fundamental, né? A água é vida. E é para toda a nossa região. Então, a água que sai dali abastece o reservatório Billings. E essa água abastece a região metropolitana de São Paulo. Então, todas as pessoas que bebem dessa água têm uma relação com essas pessoas que vivem nessas áreas de mananciais. Eu vejo assim que temos alguns incentivos econômicos, que aí entra a relação do Comitê de Bacias Hidrográficas, enfim, é um outro contexto, mas a população, as pessoas, você que está aí tomando sua cerveja ou tomando sua água aí no bar agora, você também tem uma relação com essas pessoas que vivem nas áreas de mananciais das nossas cidades. Então, é importante a gente ter esse olhar sensível. A Maria Emília, fiquei super emocionada com a sua fala, porque eu imagino o quanto a tua propriedade preserva de serviços ecossistêmicos e quantas pessoas ela impacta. Então, acho que isso é fundamental, né? Então, o PSA ele é um instrumento que é para justamente, no caso aqui, a gente conseguir, não é só a questão do pagamento, mas é também uma questão de sensibilidade, né? Da gente se sensibilizar com essas pessoas que vivem nessas áreas e quão importante elas são pelas áreas que elas preservam, né? Então é isso, gente. Acho que eu acredito que seja isso. Fico bem feliz de discutir esse assunto. Aqui em Santo André, só para concluir, aqui em Santo André a gente está tentando, a passos de tartaruga, no meio da pandemia, construir uma política para esse assunto. E o intuito é justamente beneficiar essas pessoas que vivem nessas áreas. Obrigado, Edilene. Eu vi que o Gerd levantou a mão, ou já tinha levantado, Gerd? Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, é só um pensamento que me veio aqui agora, que eu pensei que talvez alguém aqui esteja operando processos de PSA, né? E na Fundação Florestal do Estado, a gente tem alguns PSAs e em um deles a gente fez uma experiência muito pioneira, eu acho que para o Brasil talvez tenha sido a primeira, que é leilão reverso, né? Então, ao invés da gente... a lógica é bem simples, né? Ao invés de você pagar uma certa quantidade para aquele serviço, você define o padrão do serviço e pergunta quem que entrega mais área com aquele padrão de serviço, né? Então, a gente inverte o leilão, né? Inverte o pagamento, né? Isso deu super certo, né? Eu não sei de outra experiência aqui no Brasil que tenha feito isso, né? E a gente aplicou isso na prática aí no Conexão Mata Atlântica já 2 vezes e foi um super sucesso, né? A gente tem uma iniciativa de leilão reverso, né? E que a gente define o valor do dinheiro e pergunta quem entrega mais serviço para a gente, né? Então, se alguém tiver interesse, né? Se alguém está operando realmente algum PSA e queira entender como isso funciona, aí depois pode entrar em contato comigo que a gente repassa essa experiência para vocês. Obrigado, Gerd. Parece que eu fico me repetindo nos agradecimentos, mas nunca vai ser suficiente a todos vocês. Foi uma satisfação imensa tê-los. Acho que essa conversa podia continuar por muitas horas. A gente tenta continuar com ela no Congresso Ambiental em novembro. E agora eu queria pedir uma salva de palmas virtual aí para os nossos oradores. Eles têm outros compromissos, a gente vai ter que liberá-los agora. Quem quiser ficar tomando sua cerveja, seu vinho ou seu café aqui com a gente, como sempre, é bem-vindo. Daqui a pouco começa a aparecer aqueles que só chegam na hora da cerveja, ou seja, o Rafael vai aparecer daqui a pouco lá de Salvador, daqui a pouco vai vir a Fabiola vai abrir a câmera, vamos começar a tomar nossa cerveja, entrar por a hora nossa do happy hour, mas eu acho que foi extremamente produtivo. Essa conversa fica gravada no site da Viex. Quem quiser rever, fica à vontade. Se algum de vocês passou de cueca na frente da câmera, quer que apaga, escreve para a gente bloquear a parte indiscreta. Mas é sempre uma satisfação encontrar vocês a todos. Espero, daqui a 15 dias, vamos ter mais um
fica na sua no dia 14 de outubro e o tema é Unidade de Conservação. Abraços a todos vocês. Rodrigo. Eu já estou liberando meu áudio. Abraço para vocês, viu? Podemos falar então aqui um pouco? Abraço para vocês, viu? Até a próxima. Tchau, Ronaldo. E Maravilha. Minhas eu quero conhecer mais a sua história. Olha, Deixei meu celular aqui. Liga para mim. Eu vou te ligar. Eu acho que esse caso da Maria Emília, o Rodrigo, pode servir de exemplo para a gente fazer um estudo de caso. Também eu acho que uma apresentação dela num evento, e aí a gente fazer tipo um workshop, que a gente levanta os bens de natureza ambiental e biodiversa que a gente vê que poderiam ter resultado no PSA. E para cada um deles a gente vê as dificuldades de métrica econômica e onde é que estaria um fundamento legal e por que isso não acontece. A gente debater as razões para a coisa não decolar. Porque isso me remete à história lá do protocolo de Kyoto, né? Um dia eu dei uma entrevista para o Valor, isso é 2006, dizendo que nós tínhamos um mandato para 7 bi para investir em projetos. Nós não gastamos 500 milhões, se tanto. E a fazenda lá? Mas eu acho, lá que atrás, eu acho que a história da Maria Emília ela precisa ser pública. A gente vive umas discussões ambientais importantes nesse momento, e a gente tem que mostrar esse lado também. Não é só fazer uma unidade integral e resolver o problema, ou fingir que resolve o problema. A gente tem que deixar essas informações, histórias como a da Maria Emília, públicas. Mas eu acho que vale muito aí. A VX é um vetor. Cada vez que eu vejo a sociedade entrando nesses eventos e participando dessa maneira, mostrando para a gente uma realidade que vai além dos nossos empreendimentos das grandes empresas, né? Eu acho isso riquíssimo e a gente tem que trazer isso a público. Eu já te mandei um WhatsApp aí, Maria Emília, eu quero conversar com você, quero conhecer mais a tua história. Tenho certeza que tem alguns amigos jornalistas que vão gostar muito de poder contar essa história aí publicamente. Eu tenho escritura. Muitas pessoas não têm voz porque isso é posse. Né? E eu tenho uma escritura de quase 80 anos na propriedade, está na família há muitos anos. Só na minha família tem 60 anos. E ninguém fala com medo de perder a terra, medo de ser desapropriado. A gente tem uma espada na cabeça da gente. Eu ouvi, uma vez me orientaram que até 5 anos, se não te desapropriarem, não pode desapropriar mais. Mas só se eu cometer algum delito. Mas... Não, aqui acho que eu volto ao Terence, viu, Maria Emília? Acho que você... Peraí, o som está tão baixo aqui, peraí. Aqui... Oi, Maria Emília, Walter Senise. Aqui eu volto ao que o Terence falou. Acho que você realmente precisa de uma boa assessoria, e de verdade. E de fato, acho que essa ideia do Werner de tornar esse caso um pouco mais público, como um case mesmo, eu acho que é essencial, porque além de ser um caso triste, é verdadeiramente vergonhoso, né? Porque como é que funciona? Quer dizer, o governo, sei lá há quantas décadas, ele tira sem indenizar. Por outro lado, quando é interesse do governo, ele, por meio de uma canetada, uma simples medida provisória que seja, ele desafeta uma unidade de conservação para instalar, sei lá uma obra de seu interesse. E não compensa nem o meio ambiente, nem os demais afetados, né? E é assim que continua funcionando. E eu acho ótimo que o próximo tema seja também unidade de conservação, porque eu lembro, sei lá, 20 e tantos anos atrás, quando a gente começou a mexer na Secretaria de Estado de São Paulo, que a gente queria mexer com de conservação. E eu lembro de um exemplo típico, que acho que era um centro de biologia marinha, ali no limite de Ubatuba, que era a Praia da Almada. Então a ideia era botar um centro de biologia marinha, que era uma área também privada,
E este Centro de Biologia Marinha ajudaria na gestão da unidade de conservação, na segurança e tudo mais. E o discurso era aquele, não, porque isso aqui não pode, porque isso aqui está em topo de morro, e que não sei o quê, e a gente não quer parceria com a iniciativa privada, porque isso vai trazer lucro para o Estado, não é bem-vindo. E fica esse conceito até hoje, né? E assim foi anos depois. Eu lembro que na Trindade, aí já um pouco mais próximo da área da Maria Emília, na Trindade também a gente levou um projeto, isso já como em consultoria, estava participando de uma ONG que fica ali na Laranjeiras e tal, e tinha a ideia de levar um projeto que vinha de fora. A gente levou isso até o Ministério do Meio Ambiente, tivemos reunião e a ideia era fazer um projeto para desenvolver alguma atividade na Trindade. Isso foi engavetado. Eu acho que até hoje não andou. Depois teve outro de corais artificiais, que acho que demorou 10 ou 12 anos para aprovarem, né? Enquanto isso, ficam tirando a terra da Maria Emília, por exemplo, né? Então, agora me assusta também, um pouco aqui voltando à questão da PSA, eu acho que alguns de vocês que estão aqui, eu não sei se o Werner, a Kika, eu lembro do Tabet e tal, lá atrás, quando a gente estava discutindo o projeto original lá do PSA, e eu lembro de uma reunião até com o Arnaldo Jardim lá atrás, tudo. Eu lembro que uma das coisas que pegava eram 2 pontos, para não ficar pesado, 3 pontos que não podia ter no PSA, que era o ser tributado. Então, o que você vai ganhar, isso vai ser tributado. Eu falei, escuta, mais tributo? Essa era uma discussão. Outra questão não, então vamos fazer o seguinte, vamos tornar o PSA uma condição para o licenciamento ambiental. Eu falei, gente, isso aqui é um incentivo, é um estímulo. Como é que você pode condicionar o licenciamento a projetos que visem o PSA? Pera, vamos parar. E tinha uma outra questão que eu estou vendo aí, Edilene, enfim, Kika, enfim, que vocês estão estudando mais proximamente aí o projeto de lei atual, mas eu dei uma rápida olhada aqui no 5028 de 19, e eu vi que permanece lá a questão do contrato, e se você não cumprir este contrato, você incorre no 68 da Lei de Crimes Ambientais. Então, basicamente, é como se eu estivesse assinando aqui um termo de ajustamento de conduta, que, se não cumprido, também me leva ao 68 da Lei de Crimes Ambientais. E aí, então, basicamente, né? a gente tem o comando e controle dentro do projeto de lei de PSA. E esse negócio não vai para frente, como não foi desde lá de 2007, já não lembro qual era a data. Walter, a gente participou de tanta discussão do PL, assim, discussões que, em vez de viabilizarem soluções, todo mundo parecia que queria colocar, sabe, os projetos de lei frustrados no projeto de PSA. E a coisa não anda, porque enquanto a gente caminhar para essa burocracia, ou seja, as discussões que a gente teve, mesmo quando a gente estava discutindo regulamentação da cota de reserva ambiental, você tinha discussão sobre criação de outra base de dados, em vez de pensar em fazer uma PPP eventualmente para conseguir unificar as bases e aí você conseguir já utilizar os mecanismos que existem. Então, no fim, assim, acabam tendo outros interesses que deixam a situação mais complicada. E, de novo, eu brinco que é bom que tenha uma regulamentação, mas desde que ela venha mais para ajudar do que para atrapalhar, porque dependendo do que colocarem, você, por exemplo, mesmo a questão de adicionalidade é um negócio que também me preocupa, você tem uma situação que mesmo que você tenha já previsão legal de ser preservado, você tem as áreas com arco de desmatamento. Se você não tiver esse incentivo, você vai levar aquela área a ser desmatada. Então, assim, o critério de adicionalidade vem de um dever legal ou também deve ser considerado, né, o que tem... Se não fosse pelo PSA, você não teria a manutenção daquela área. Então, eu acho que esse PL ele traz várias questões interessantes, assim, ele tenta abarcar um pouco de tudo. Eu já vi alguns comentários a ele exatamente para falar, olha, não cabe ao PL regulamentar isso, ele tem que dar
a segurança jurídica, mas ele também não tem que interferir demais, que isso eu acho que é um desafio pela cultura mesmo histórica. E a parte tributária, o que está se discutindo agora, se não é até mesmo o caso de aproveitar a reforma, a discussão sobre a reforma tributária, para também inserir alguns critérios de sustentabilidade para tentar desonerar. Senão a gente cai na situação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, até hoje também mercado de reciclagem, de reuso, em vários aspectos ele não decolou, porque você tem, né, tributações em cascata, você tributa várias vezes aquele material. Então, tem que olhar com cuidado para esse PL ele não atrapalhar mais do que ajudar. Verdade. Eu queria, Rodrigo, se me permite, posso falar? Claro. Na verdade, eu vou falar para fazer inveja. Na verdade, eu comecei o evento dizendo que eu não poderia sair, não poderia ir até a Viex para a gente encontrar. Werner, olha o que seus amigos aprontaram. Eles mandaram um portador aqui na portaria do prédio, Walter, trazer cerveja, trouxeram litros de cerveja aqui para mim. Obrigado, Amanda, obrigado, Rodrigo. Agora eu me sinto incorporado no espírito da Viex América. Muito bom. Mandaram até a cartinha. Só que são litros de cerveja. Enfim, vocês são muito gentis. Adorei. Você escolheu o cara errado. Você escolheu o cara errado para fazer inveja. Eu não bebo. Não, mas foi o presente, foi a delicadeza que veio do sucesso. Veio do sucesso. Para você. Com a ideia da Amanda. Para você, para mim, nunca. Imagina, para mim, se ele mandar, ele manda uma bomba. Eu vou fazer o quê? Eu adorei a gentileza. Eu fiquei sensibilizado. Se fosse água mineral, eu ficaria sensibilizado. Amanda, obrigado, meninas. Agora deixa eu encerrar com essa fala do Walter, porque é um problema, gente. Eu me sensibilizei com a Maria Emília, porque o número de unidades de conservação criadas no Brasil nos últimos 15 anos, ela dobrou em comparação com os últimos 60. Eu tenho um estudo sobre isso, eu já escrevi sobre isso. É uma coisa impressionante. Procura alguém aí na tua região para entrar com uma ação contra a União. O Werner falou no começo, você tem que responsabilizar o Estado. Na verdade, é contra o Estado. E então, esse Rio de Janeiro, acho que você sabe como está. O Walter falou isso muito bem. Procura alguém na tua região e, na verdade, os argumentos eles são muito, muito simples, né? O tema, muito embora complexo, não é uma coisa muito elaborada no sentido de não é uma. Eu acho que é muito mais difícil calcular a emissão de carbono do que entrar com uma ação dessa contra o órgão estadual, o órgão estatal competente. Faça isso e foi muito bom ouvi-la sobre isso, porque a gente ouve muito esses depoimentos em entrevistas, eu leio bastante sobre isso, mas é legal ver alguém falando que está sentindo isso na pele. É muito curioso, viu? Parabéns a todos pelo evento, viu? Rodrigo, você e as meninas ganharam pontos comigo agora, que vocês não tinham, vocês estavam em débito. Vocês ganharam muitos pontos agora, viu? Não foi qualquer cerveja, essa aí veio diretamente do nosso lastro aqui. Eu vi. Eu não sei mesmo como eu caí aqui, eu caí por curiosidade para saber o que era que ia falar, e eu agradeço muito. Muito bem-vinda. A oportunidade de falar sobre o que está se passando comigo e com todas as pessoas da minha região, todos eles na ilegalidade, vendendo banana na ilegalidade, caíram de preço, tendo que vender para atravessador para poder se manter no campo. E vítimas ainda de invasões, que eu estou com uma invasão. E quem diz que mulher no campo é fácil, isso é mentira. Mulher no campo tem um homem do lado, tem um revólver na cintura. Não é fácil. Não é fácil estar no campo, ainda mais numa região como Angra dos Reis, que tem passado por, talvez vocês estejam sabendo o que acontece na mídia. Enfim, é uma luta a manter, é um ideal. Meu filho fala, por que você não vende? Eu falei, porque, poxa, é um legado, né? Eu tenho projetos lindos para lá, de centro de pesquisa em biotecnologia, de trilhas, enfim, e viver daquilo, pelo amor de Deus. A gente sempre viveu. Eu produzia toneladas de banana, eu vivia só de banana durante uma época da minha vida. Hoje a gente não, bananal abandonado praticamente, que a gente não tem para quem vender. Ainda mais com a pandemia, que
eu faço parcerias para quem tem DAP, vendo para uma pessoa, para ela vender para merenda escolar. E eu estou aqui no Rio de Janeiro, ralando que nem um coco para pagar uma faculdade do meu filho, sem saber como é o mês seguinte, e com uma propriedade dessa, preservando para vocês, preservando para onça, para jaguatirica, e eu aqui com dificuldade. Assim, é totalmente surreal. Eu não sou contra fazer uma unidade de conservação, acho que até deve, só que ela é muito restritiva. Uma área do tamanho que é o parque, ele não pode ser nunca de proteção integral, porque ele faz sombra em pessoas que já existem ali há muitos anos. A minha propriedade é da época do Império, ela chama Fazenda Guarda Velha, porque ali ficava a Guarda Imperial, quando havia o contrabando do ouro. Então, ela é de 1800. Enfim, a gente está ali muito antes dessa questão ambiental preservando. Você está agora na sua propriedade? Não, eu estou no Rio. Não tem como ficar lá. Eu gostei muito da ideia do Werner, da gente aproveitar o seu caso para ilustrar o caso de muitos no Congresso Ambiental. Você vai encontrar um ambiente para ter voz a isso. Gente, muito obrigada mesmo. Será muito bem-vinda. E nada por acaso. Anotem meu telefone, eu vou botar meu e-mail. Já está aqui. Eu vi que você mandou, a gente vai mandar um convite para você. E eu já vou constranger o Márcio Douglas a encabeçar uma expedição para a gente fazer uma missão viética com churrasco, com pescaria. Tadinha. O Fran até ligou a câmera agora. Falei, o Fran. A gente dá um jeito, tá? Muito obrigada. Eu vou precisar sair. Obrigada mesmo, tá? Não, mas coloque seu e-mail, Maria Emília. Coloque seu e-mail. A joia. Fran, prazer ver você aqui de novo. Estou vendo até o Flávio Rosa aqui, ó. Ficou quietinho. Não sei se ele está lá com a câmera fechada, se ele está ainda, mas... Eu não recebi cerveja da Viex, mas eu estou me protegendo aqui. O Flávio está aí. O Flávio também vai reivindicar a cerveja também. Conheço bem. Eu tinha que fazer inveja, lógico, eu não ia perder essa oportunidade. Fabiola, a sua saiu de Uber aqui de São Paulo, chegando aí em Pernambuco daqui a uns 4 dias, mas ele te mandou junto com a do Terence. Olha o Marcos Duarte aí também, só tem estrela hoje aqui na nossa turma. Gente, foi um prazer muito grande. Eu vou encerrar a gravação aqui, porque o pessoal está bebendo demais aqui do meu lado e daqui a pouco começa a ficar constrangedor. Vou parar de gravar.